o meu convite para ela, e aí eu vou esperar ela aceitar. E aí a gente começa a nossa live. Oi, Mila, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo Tá me bem, e ouvindo você? bem? Tô te ouvindo bem. Tá tudo certo. Acho que Ótimo. as pessoas. Vocês estão ouvindo a gente bem? Meninas, como é que tá o som para vocês? Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, bota um joinha pra gente saber que tá tudo bem, tá bom? Então, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei bem feliz de ter encontrado seu perfil, porque eu já sigo o Medical Medium há muito tempo Uhum. e a gente a gente só encontra depoimento em inglês, né? Não tem Verdade. muita brasileira falando sobre isso. Então, encontrei você, encontrei uma outra pessoa de Portugal, então eu vou ver se eu consigo contactar ele também para a gente fazer né, para a gente espalhar a notícia. Então, Sim, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho da sua história, como é que você é, a sua condição, que tipo de sintoma você começou a sentir e como você conduziu essa cura, que tipo de tratamento você procurou, como é que foi essa sua jornada de cura até chegar certo. ao Medical Medium. Certo. Então, sinta-se à vontade de me interromper, Tá. tá? Vou resumir minha história, que ela é muito longa. Sim, sim, dá uma Ah, resumida. eu moro aqui nos Estados Unidos já tem uns 5 anos, quase 6 anos, e eu fui estudar células-tronco, sou bióloga, e aí eu entrei nesse ramo de células-tronco, trabalhando com medicina integrativa e Que legal. cirurgia. E foi aí que eu descobri sobre o mofo, né? Foi aí que eu Nossa. descobri como tratar os pacientes, ah, utilizando o protocolo da medicina integrativa. Então Aham. eu já estava super ciente de tudo e um belo dia eu percebi que alguns dos meus sintomas eram parecidos com sintomas de vários pacientes da gente. Hum, E aí eu pensei, será que tem mofo na minha casa? Muito estranho, eu tenho todos sintomas. Então eu, de brincadeira, eu pedi para a enfermeira fazer um exame de sangue olha só. bem vasto, né, com vários tipos específicos de testes e veio tudo positivo e veio super alto. Nossa. Aí, daí eu fiquei assim meio chocada. Daí eu falei, vou ter que procurar o mofo na minha casa. Eu não sabia, não fazia ideia, né? Uhum. Mas nesse tempo eu já estava com anemia, eu desmaiava com facilidade, muita fraqueza, o cabelo caía pra caramba. Olha Mas só. caía muito meu cabelo, muito. Minha tireoide estava desregulada, a glândula adrenal, estava com muita ansiedade, depressão, alguns sintomas da depressão. Eu não estava Sim, com a depressão tão forte como eu tive ano passado. Mas enfim, eu fui percebendo meus sintomas. O corpo da gente está o tempo inteiro falando com a gente, o né? tempo todo. Mas é que a gente está acostumado a estar sempre na pressa e viver a nossa correria, normal. Sim, sim. Daí, o que que eu fiz? Eu fui procurar o mofo lá em casa. E não é Uhum. que eu achei, perto da janela, um negocinho quebrado. E Hum. parecia que tinha chovido, estava crescendo alguma coisa ali. Então eu falei, caramba, será que é mofo? Daí eu comprei um teste que você faz em casa mesmo, vem com umas plaquinhas de laboratório, você coloca no ambiente por uma Uhum. hora e manda para o laboratório. E veio Uhum. tudo positivo. Meu Deus. Daí eu fiquei chocada, né? Daí eu Sim. peguei e procurei um profissional mesmo para fazer o teste, né? Uhum. E o cara fez um teste, ele usou uma pistola e ele literalmente atira essa pistola na parede e tira um pedaço interno da parede. Porque o mofo não cresce de fora para dentro, ele cresce de dentro para fora. Olha E só. nesse tempo eu já comecei a fazer tratamento na clínica, né? Fazia ozônio, que é caríssimo. Sim. Graças a Deus eu fazia de graça, né? Fazia ozônio, fazia várias intravenosas, com tudo que é vitamina que você imaginar. Fazia a sauna infrared, né? Que é aquela sauna vermelha, Perfeito. não sei como é que É, fala em não, a português. melhor é infrared. Então, É. eu fiz tanta coisa e daí eu comecei a tomar um remédio chamado cholestyramine, que ele Aham. retira todo o colesterol do seu corpo, é uma bomba pro fígado, me arrependi totalmente de ter tomado ele. Tomei outro remédio
que o meu chefe passou, né? Porque era assim que a gente tratava os nossos pacientes. Ok. E aí tomei carvão ativado, que é um perigo você tomar em frequência, né? Não pode tomar. Sim. Tomei argila. Nossa, quando eu passei argila no corpo, eu pensei que eu ia para o hospital. Meu É corpo mesmo. inteiro coçando. Então, assim, eu fiquei. Nesse meio tempo, eu descobri que o mofo tinha crescido mais na minha casa. Em um mês e pouco cresceu. E quando o teste veio positivo lá do laboratório, mesmo o teste profissional, a gente descobriu que tinha mofo na garagem, na área de lavar, na laje, né, na rooftop do prédio. E o mofo não escolhe o lugar que vai crescer, né? Ele cresce em Uhum. qualquer lugar que tem um ambiente propício para ele. Sim. O que significa a umidade, né? Umidade, sim. No Brasil é o que a gente mais tem. Então, Nossa, tantas pessoas que eu tenho ajudado desde o ano passado, a gente descobriu que tinha mofo na casa, olha só. coincidentemente. Enfim, daí eu não dormia mais, né? Eu tive que sair da minha casa. Teve um dia que eu não entrei mais. Eu não conseguia mais entrar. Eu entrava e me coçava inteira e começava a ficar toda vermelha. E aí eu tive que mudar para casa dos meus sogros. Meu marido literalmente limpou a casa inteira, embalou tudo sozinho, coitado. E mudou tudo para o quintal na casa dos meus sogros. E lá a Uhum. gente fez uma limpeza geral para poder colocar as coisas dentro de casa. Porque senão Sim, vai ter uma contaminação cruzada, né? Que chama em inglês, cross-contamination. sim, sim. É muito importante limpar. Olha Os só. líquidos que eu utilizei não vendem no Brasil, eu acho, né? É tudo botânico, são altamente eficazes, mas aí você pode usar vinagre, uns óleos Sim, essenciais e tal. Enfim, eu vou fazer vários posts sobre isso, porque tem muita gente me perguntando, então dá para ajudar muitas sim, pessoas, né? sim, sim. E mesmo porque com certeza, quando você começou a sentir os primeiros sintomas, a gente fica meio perdido e frustrado, porque você não sabe de onde está vindo, né? Não sabe, não sabe. Eu Tipo, comecei para médico, o médico falou: "Ah, você tava com leaky gut", né? ha, E aí a médica, e aí eu falava: "Eu não tô com leaky gut, não é leaky gut. Eu já não comia glúten há muito tempo. Eu não como glúten, né?" E aí eu fui cortando tudo, fui cortando a lactose, fui cortando várias coisas, né? E aí o que aconteceu comigo eu não dormia mais, porque você libera tanta histamina no corpo, né? Que a coceira é absurda. E acontecia muito mais à noite do que durante o dia, porque o nível de cortisol no seu corpo reduz para você uhum, relaxar e poder dormir, e é aí que a histamina bate mesmo. E era um pesadelo, eu não conseguia dormir. Então, o que é que eu fiz? Eu me livrei de tudo tóxico que eu tinha. Parei de pintar o cabelo, parei de botar maquiagem tóxica, shampoo, tudo meu é natural. Muita coisa que eu tenho é orgânica. Graças a Deus, aqui nos Estados Unidos a gente tem a opção de comprar orgânico, né? uhum. Mas, infelizmente, no Brasil não tem, mas com essa consciência, né, que a população está tendo agora, as marcas estão mudando. Sim, sim. E aí, em uma noite, que eu só ia dormir entre 4 e 5 da manhã todos os dias, e me coçando, né? Não conseguia dormir. E aí eu achei, coincidentemente, no Instagram, alguém postando sobre o mofo e postando sobre esse livro do médico Miriam. Tá, Eu da comprei tireoide. imediatamente Aham, quase todos os livros dele sim, e comecei a ler. E aí a ficha caiu, tá. porque na clínica onde eu trabalhava, todos os pacientes da gente que vinham com câncer, a gente fazia dois testes antes de testar o câncer. Era Uhum. o EBV, o vírus, Epstein Virus. e o Uia, mofo. é A mesmo. maioria vinha positivo para os dois. Ah, Eu ficava chocada. E eu falava para o meu chefe, eu falava, doutor, por que a gente está testando o vírus se o paciente tem câncer, né? uhum, E ele ficava uhum. calado, ele não falava muita informação, não. Só que ele já Sim. sabia sobre o Medical Miriam há muitos É anos. mesmo. Os pacientes da gente com câncer tomam o smoothie, a batida de frutas. O heavy metal smoothie detox. Eles tomam. Então, assim, Ha, ele caladinho, ele tava fazendo o tratamento dele, mas ele não usava o celery, ele não usava o apple, né? tá. Mas aí foi Mas aí que eu descobri. Foi aí que eu liguei a ciência com o Medical Miriam. Foi aí que eu uhum, entendi por que o EBV faz tanto sentido, né? sim, E aí eu fiquei sim. chocada, cara. Aí foi aí que começou a minha jornada, né? Eu comecei a tomar o suco de apple, comecei a tomar o Heavy Metal Smoothie, e aí eu comecei a ver uma diferença absurda. É mesmo? E foi muito rápido para você? Aconteceu muito rápido para você ou demorou um pouquinho? Olha, comparado com alguns casos que eu tenho visto, né? Que eu sigo o médico Miriam, acho que já tem um ano e meio,
um ano, não sei, eu acho que o meu caso foi bem rápido, mas não tratou tudo 100%, né? A minha Sim, visão ainda está afetada, a minha audição ainda está afetada, que o mofo afeta, né? Porque ele está alimentando o vírus que está destruindo todos os seus órgãos. sim, sim. O meu ciclo melhorou, voltou ao normal, 28 dias. Foi incrível isso, eu nem acreditei. Toda aquela coceira foi embora, acho que em 2 meses. Mas na minha primeira semana, quando eu comecei a tomar o suco de Ipon, eu senti uma dor de cabeça fortíssima. E é assim, a dor vem para te avisar alguma coisa, né? E aí eu falei, ó, isso é um ponto positivo, tá Ponto limpando, positivo, exatamente. É o que tá eu falo pro limpando. pessoal. É engraçado como as pessoas, a gente tem esse programa, né? Que a gente acredita que toda dor é uma dor negativa, e não é. Às É vezes ela verdade. pode estar te falando aonde o vírus está, né? Na cabeça, tem gente que sente formigamento, tem gente que sente dor nas costas, no pescoço. Ele te fala aonde estar, né? Aonde está o vírus. Na medicina, eles falam que, na medicina moderna, né, que o mofo ataca a sua glândula pituitária, por isso A que pituitária. desregula, né, tantos hormônios no corpo, né, por isso que você entra em depressão, o seu ciclo menstrual muda. Mas quando eu aprendi com o médico Miriam, na verdade, não é o mofo que está atacando a pituitária, porque você não está crescendo mofo em você, é a toxina que você está respirando, entra pelo seu pulmão, cai nessa corrente sanguínea, ela alimenta O o Epstein vírus. Virus, Então, o vírus que já deveria estar na minha cabeça fez a Uhum. festa, né? Sim, Então, aí sim, ele ataca todas as glândulas, né? E sim. aí foi bem complicado. O meu brain fog, né, que chama... Como é que chama brain fog no Brasil? É, A pensamento nebuloso? Não sei, tipo, nevoado, nebulosidade? nevoado, coisa assim. Sim, sim. Então, 2 semanas passou, eu não tive mais, eu fiquei chocada. O brain fog para você foi o primeiro a ir embora, então. O brain fog e acho que minha visão começou a melhorar um pouquinho, mas eu nunca precisei de óculos na minha vida. O ano passado foi a primeira vez que eu comprei um óculos de Tá. grau. Eu nunca Aham. precisei, sempre tive visão maravilhosa. Mas é isso, o meu ciclo de 39 dias, era Uhum. 39 dias quando eu estava com o mofo, né, com o problema do Nossa. mofo. Sim. Ele regulou em 6 meses para 28 dias. E eu fazia minha tabelinha para contar, né? Sabe o Uhum. que pesquisador é? Eu fiz minha própria experiência, né? Lógico. E Eu, deve. eu fazia meu Sim, diário todos os dias dos meus sintomas. sim, E sim. aí, porque assim, isso te dá motivação também, né? Você Lógico. entende que você está melhorando. Sim, E sim. aí eu fui descobrindo que o meu ciclo foi melhorando, melhorando, melhorando. Cada mês melhorava um pouco. E aí os sintomas foram desaparecendo, né? Uhum. A depressão foi desaparecendo, a ansiedade, o nervosismo. Você fica muito nervoso porque a toxina muda seu comportamento. Ela está no seu cérebro, né? Ela tá te atacando de alguma forma, porque o vírus está lá. Uhum. Que mais? Nossa, é uma lista, assim, de sintoma. Sim, sim. É chocante. Mas o que funcionou como gatilho foi o mofo, né? Sim, No o seu caso. gatilho, exatamente. O gatilho foi, no meu caso, foi o mofo. Por isso que é importante não ter mofo em casa. O Aham. mofo vai provocar reações em algumas pessoas que têm uma hipersensibilidade, né? Na genética, eles chamam a gente de. Eles dizem que a gente tem o polimorfismo no gene HLA, e Uhum. eu tenho, veio positivo. O meu marido não tem, porém, ele tinha a apneia, né? Aquele do sono. Ele não dormia bem, ele parava de respirar por quase 1 minuto todos os dias e não imaginava que era um mofo. Hoje ele E- dorme, não ronca, não tem problema nenhum, cara. Então, Olha assim, cada só. pessoa tem uma reação diferente, Sim, cada entendeu? corpo é um corpo. Aham. E aí eles culpam a sua genética. Você tá tendo reação ao mofo porque você tem um HLA. Não é porque eu tenho HLA. Graças a Deus eu tenho uma mutação que me falou que Aham. meu corpo reagiu. Porque quem não tem a mutação, o corpo não reage. E aí, ó, a toxina fica ali crescendo no seu corpo por E um vai para tempão. outros lugares e pode, né? E você Exatamente. acredita que pode ser até a força, a raiz do câncer? Você acredita Ah, que o vírus sim. é a raiz? Sim, O com vírus. certeza. Por Uhum. isso que não tem tratamento para ele. Exatamente.
Não tem, exatamente. é muito dinheiro que gera. Muito dinheiro, Não gente. é, eu não quero ofender a medicina, não quero ofender Sim, a farmácia, porque, sim, querendo ou não, tem muito tratamento que ajuda, né, algumas pessoas, sim. mas... E eu sei que é difícil fazer a vacina para o vírus, Uhum. mas se você parar para pensar, a vacina vai ter muito alimento para o vírus de qualquer forma, né? Sim, Então, sim. é muito difícil tratar o EBV porque quase 100% da população tem ele. É, E ele inoculado no seu corpo, ele continua lá. Até, sim. até alguém cutucar ele e ele acordar, Ah, né? exatamente, até um gatilho aparecer, que no seu caso foi o É. mofo, mas no caso das outras pessoas pode ser metais pesados ou pode ser qualquer outra coisa, né? Tipo, Eu falo isso porque eu fiquei muito revoltada com meus médicos que eu tinha antes. Eu pedia para eles, eu ia para o médico e falava: tem como você testar o EBV? A médica uhum, falava: não, não tem como. Aí eu, por uhum. quê? Não, porque todo mundo tem, é normal. Eu falava: como É assim todo mundo normal. tem, é normal? Eu quero É, saber qual a quantidade que tá do EBV. é, E a médica falava: eu não posso, na verdade, eu não tenho permissão. E aí foi aí que eu comecei a ficar curiosa. Aí eu perguntei pro sim, meu boss, né, pro meu chefe. Por que sim. que a galera não pode? Por que os médicos não podem? Me conta o segredo aí. Ele ficou meio Tá aqui o assim, né? segredo. Tá Ele ficou meio aqui. assim, ele falou assim, Kelly, o vírus é o que causa a maioria das doenças, né? E foi ele que ele falou, você acha que o protocolo da gente tem um vírus para testar por quê, né? Então, ele Hum, sabe que o segredo do câncer está ali. O câncer, lógico que vários cânceres começam por causa da toxina também, né? Tem gente que está sim, ali. Tem várias toxinas que podem iniciar uma mutação, sim, acordar uma mutação, né? A gente não cria sim. mutação, a gente acorda ela. Aham. Mas o EBV, ele tá aí, tá aí na vida da gente há mais de 100 anos, né? E ele é inteligente, o vírus ele vai modificando, né? Ele se A adapta. estrutura dele, ele se adapta ao ambiente. Então, Sim. tem o segredo de evitar ele, né? Tem o segredo de. E esse vai tudo na alimentação e o que você Na coloca no seu alimentação, corpo. no estilo de vida. Para quem eu tô vendo bastante pergunta aqui, o que que é o EBV? O EBV é o vírus, é o Epstein-Barr virus, né? É esse vírus que a gente tá falando. O mofo, no caso da Kelly, serviu como alimento, né, para o vírus. Isso. E o vírus ataca a pituitária e aí da pituitária desregula todo o sistema. Isso no caso dela, né? É por isso que na página do Medical Medium a gente vê vários outros sintomas, porque Uhum. provavelmente as pessoas, né, o gatilho foi um gatilho diferente, no caso da Kelly foi o mofo. É por isso que o Medical Medium fala dos quatro. Ah, ele dá um nome especial, né? Se São. você, quem tem esse livro aqui pode ver, é o primeiro, Sim. é o número um do, Aham. do que inicia, né? O que pode causar. Aí Sim. vem o quê? Vem o amálgama, vem todas as toxinas que a gente está comendo e colocando na pele o dia inteiro, né? Que as pessoas Sim. pensam, mas é só um pedacinho. Mas aí a gente come aquilo ali todo dia, né? Aí bota ali, usa o desodorante com alumínio, aí pinta o cabelo de 2 em 2 meses, aí usa o batom cheio de chumbo e alumínio, né? Aí passa a maquiagem com alumínio. Então, no final do dia, se você fizer as contas e multiplicar isso por 365 dias por ano, Todos meu os Deus, anos? tem fígado doente, Não tem gente. fígado que aguente. Não tem E fígado que olha, aguente. eu fiz isso a minha vida inteira, eu pintava meu cabelo o tempo inteiro, eu bebia, né? Então, assim, quando a vida te mostra o caminho, te dá uma sacudida, você aprende. Sacudida boa, né? Aquela sacudida que a Essa gente não foi, esquece. essa não tem como esquecer. Essa não esquece. Essa não esquece. Mas, assim, quais são os seus novos hábitos hoje em dia? O que que você deixou de fazer? O que... Porque eu acredito que a gente se torna mais consciente dos nossos hábitos, né? Completamente. E. Ah, eu acho que a primeira coisa para mim foi ter mudado meus produtos pessoais, né? De beleza, Uhum. maquiagem, perfume eu não uso mais de forma alguma. Eu As pessoas ficam revoltadas comigo quando elas me perguntam isso, mas é verdade, Sim, eu gente. também não Ele é uso. altamente Aham. tóxico, Sim, né? e ainda mais a gente bota aqui, né? Atrás da Meu orelha, Deus, coloca aqui. bem na tireoide, nas glândulas linfáticas, em várias. É Sim, verdade. sim, 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 sim. Eu minimizei o álcool completamente ao ponto de parar. Tá. Então, eu parei de beber desde fevereiro, eu acredito, desse ano.
quando eu realmente me curei, que foi lá para dezembro, que eu tava assim, 100% minha pele, eu bebia assim, uma taça de vinho, bebia só por moderação, Social, eu sim. falo. Mas aí eu comecei a perceber que o meu fígado não estava dando conta nem de uma taça. Eu Uhum. passei por um trauma muito grande, o corpo passa por um trauma muito grande. Sim, sim, E aí eu sim. comecei a ver, para que eu vou beber, né? Eu vou envelhecer, eu estou me envelhecendo meu corpo mais rápido, né? Sim, sim. E aí você Oxidando. conscientiza, várias pessoas bebem um copo por semana, tudo bem, cada um segue o que acha melhor para si, né? O Sim. que eu fiz para mim foi isso, e eu adaptei uma dieta, digamos que 90% à base de planta, Tá. que é difícil, Uhum. eu não vou mentir, é muito difícil, porque a gente foi criado comendo carne, Sim. ovo, eu amava comer ovo, né? Mas eu comecei a fazer aquela, o que a gente aprende na escola de nutrição, eu comecei a fazer aquela dieta da eliminação. Eu Uhum. comecei a comer só ovo em uma semana para ver como é que tava. Aí a minha gastrite voltava. Sim, 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 Incrível, incrível. sim. E lactose, se eu colocar no corpo, sai tudo que espinha no meu rosto. Então isso Aham. prova que meu fígado ainda não está 100%, Não tá 100%. Sim. tá alimentando alguma coisa aqui ainda. É. Então, assim, é muito difícil eu comer carne, é muito difícil comer frango, e quando eu como é só em casa e orgânico. Uhum. Só. Eu sei que isso é muito difícil no Brasil, eu sei que também a carne no Brasil é mais limpa do que aqui, mas a carne, de qualquer forma, ela é cancerígena. Tem Sim, muitos outros fatos que explicam por que a carne é cancerígena, né? Além sim, dela ter as toxinas que alimentam o vírus. sim, sim. Então, assim, é muito difícil e é meio chocante pra gente no começo, mas eu não tive opção, porque a minha dor era muito grande. Então, eu vivia à base de batata, de batida de frutas e estava feliz. Eu Sim, estava me recuperando muito rápido. exatamente, porque a batata tá cheio de eulazin, né? Sim. Eulazin. Você suplementa o eulazin na sua vida ou não? Hoje em dia? Só com Não, comida. não, Não. só Eu comida. uso muita espirulina, né? Eu uso muita Tá. espirulina na minha batida de frutas porque ela é completa. Ela tem até vitamina B12, Sim, que vários médicos assustam a gente e falam que só tem na comida animal, né? Que eu acho um sim, absurdo. sim, E eu como sim. muito seaweed. Como Seaweed. fala no É, Brasil, é alga tipo marinha? alga, é a alga Alga do marinha? sushi, né? É, Mas aqui vende num potinho, você compra sim, orgânico. sim, Ela tem sim. muito iodo que a sua tireoide precisa, tem muita vitamina B12 e milhões de minerais e vitaminas, tem de tudo, né? As Aham. pessoas acham que uma fruta só tem uma vitamina, ela é carregada É o de pacotinho, né? e quando você entende a diferença de você tomar um suplemento e comer uma fruta, a bio, como é que fala? Bioavailability. É... A a- disponibilidade Ok, do ok. nutriente, né? A Sim, disponibilidade do nutriente no teu corpo é muito mais rápido utilizada do que de um suplemento. sim, Mas lógico, porque quando ela você se passa por reconhece, né? eu ainda tomo suplementos. Tá. E passar um dia, quando eu viajo, por exemplo, que eu não faço minhas batidas de fruta, eu levo minha vitamina B12, que é misturada com metilfolate. Tá. Folate é um problema também, eu não tomo folic acid, ácido fólico de forma alguma, né? Ele é Uhum. altamente tóxico. É mesmo. E altamente tóxico. E eles recomendam para grávida, né? Ácido fólico. E a pior coisa, É. ele acorda várias mutações no bebê e aí o bebê já começa a gerar vários Meu problemas de Deus. saúde lá dentro da barriga. Nossa, essa eu Então, não tem que sabia. ser, eu vou fazer um post sobre isso e tem um médico muito interessante, muito inteligente, o Dr. Ben Lynch. Ele Uhum. descobriu sobre o ácido fólico há 15 anos atrás. Ele é médico pesquisador. Então, ele que descobriu sobre o ácido fólico e o mundo está acordando agora por causa dele. Então, muita Bem, comida. bem Ben Lynch. Lynch. Se você Ben puder Lynch. escrever nesse comentário depois, ou se Sim, não, você escreve. taga na sua página e aí eu reposto aqui para o pessoal ir atrás também, né? Que eu acho muito válido. A gente tem muita mãe aqui seguindo essa Eu página. escrevi aí, ó. O Bem Instagram dele é Lynch. Dr. 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 Ben Lynch. Bem Lynch aí, galera.
Bem, Lynch, é muito Procurei, válido, porque quando a gente está grávida, né, os médicos é, receitam a vitamina, a prenatal, né, a pré-natal, isso. e o ácido fólico, né? Eu Gosto de tomei ácido comer. fólico por muito tempo, é É, muita se uma loucura. mãe, pois é, se uma mãe quiser mesmo tomar um pré-natal, ela pode tomar uma batida de frutas com uma Com colher de espirulina. espirulina. Aham. E e detalhe, já tem o ácido fólico bom dentro da espirulina. Aham. Então, assim, por que que a gente tem que tomar a pílula, né? As pessoas estão acostumadas com a praticidade, né? Com É conveniência. mais E fácil, a conveniência fica cara no futuro e dolorosa, né? fica, fica. Então, eu aprendi isso na marra. Uhum. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que quem não aprendeu ainda vai aprender. Se não é agora, É, daqui a pouco, né? Porque a conta chega, querendo ou não. E exatamente, a conta chega. você, tipo assim, a gente pagou praticamente, um pouco pela nossa ignorância, né? Uhum. E é difícil não acreditar no médico, né? É É muito difícil. difícil. Você vai para o seu médico e o médico fala, não, tipo, você tem que tomar pré-natal e ácido fólico. E você fala, poxa, mas, por Porque, exemplo, eu na tenho. verdade, nem ele sabe. Nem ele sabe. Nem ele sabe. E assim, acho que tudo na vida é questão de detalhe. Não Sim, adianta você tomar um suplemento sem saber de onde ele vem, qual tipo da cápsula é usada, o que que tem dentro dele, entendeu? Então, sim. tem que procurar uma cápsula que é feita de cápsula vegetal. Tem que tentar esquecer os aditivos que estão dentro. Comprou uma pílula que tem aditivo, esquece, não toma. Melhor não tomar. Sim. O O corpo médico, não vai aproveitar. Uhum. sim, o Medical Medium, ele confia muito na Vymergy. Você já ouviu falar dessa companhia? Já, eu gosto muito da Vymergy. Tá. E ele também gosta da marca que a gente também já vendia lá na empresa, que é lá na clínica, a Pure Prescriptions, Pure Prescriptions. Eu adoro essa marca. Eles Sim. utilizam tudo, todas as pílulas deles são sem glúten, vegan, feito com cápsula vegetal. Tá tudo no meu. Eu tenho uma lista de posts que eu vou postar e aí eu vou estar indicando algumas Isso. marcas. Sigam a Kelly, gente, porque, cara, informação é sempre poder, né? E o Informação é legal sempre poder. o legal é que eu aprendi muita coisa na clínica, né? E eu sou muito curiosa. Então, como pesquisadora, eu altamente pesquiso tudo e tento achar sempre o melhor. Às vezes eu estou usando uma marca e acho uma coisa melhor ainda, eu vou para Sim, outra. sim, sim, Entendeu? sim. Nesse caso, eu não sou leal nem um pouco à marca. Eu sou leal à Exatamente. minha saúde. Exatamente. E aí, então, eu misturei o conhecimento clínico com o conhecimento científico e o conhecimento do Do médico Medical mesmo. Medium. E aí eu Aham. misturei tudo e tentei tirar o melhor. É perfeito, porque isso Né? sim é medicina integrativa, né? Né? Isso sim é você misturar ciência com uma informação que é canalizada. Deve ser muito difícil, eu acredito, Exatamente. para os médicos conseguirem aceitar essa informação por ser uma informação Exatamente. canalizada, né? Mas a gente está aí hoje em dia observando esse estudo orgânico que está acontecendo no mundo todo, né? Exatamente. Porque é isso que está E é acontecendo. difícil também para os médicos, os mais velhos principalmente, né? Os mais novos têm a cabeça mais aberta. Só que os mais Ah, velhos, eles estudaram tanto tempo, gente. Nossa, olha tanto que o médico rala. Tantas sim, horas, a vida sim, pessoal que eles abdicam, né? sim. E são o quê? De 8 a, sei lá, 15 anos, não sei, tem médico que demora bastante para se formar É, e se especializar. E aí vai ouvir uma bióloga, né, falando sobre o médium. Não, eles não vão ouvir, não vão querer me ouvir, entendeu? Porque é é, natural. E eu é. respeito, eu entendo que é Sim, difícil, mas a vida está em transição, a vida está sim, mudando. As mesmas sim. doenças que tinham antes não existem mais. O corpo Agora da são gente está mais novas, né? forte. Então, assim, e as verdades estão aparecendo. Eles não aprenderam isso na medicina, mas isso não quer dizer que eles podem aprender agora. Sim, O problema do mofo é seríssimo no Brasil, né? é. Tanto que eu recebi convite de um médico no Brasil e de um outro grupo para fazer uns mini cursos específicos para medicina, ensinando como fazer o teste. Porque o Que teste legal. você tem que fazer num laboratório, né? Aham, Então eu tenho que fazer uma pesquisa, conversar com alguns laboratórios no Brasil para saber quem faz, porque tem que estar
no range, né, no número que a gente pode entender para ler. Sim. E como eu entendo muito de teste de sangue, né, eu aprendi muito no trabalho, eu tenho como dar esse apoio. E Legal. adaptar o que o médico quer, lógico, né? Mas eu quero muito poder ajudar as pessoas nesse sentido, né? O Brasil nessa área está um pouco dormindo, né? Eles não Aham. estão muito ligados. Porque eu lembro na minha infância que parede verde era a coisa mais normal do planeta, cara. Normal. Né? Eu já Parede tive verde. parede com mofo na minha casa e eu vivia com rinite alérgica e sinusite e não sabia. E aí, Sim. quando minha mãe levou no médico, o médico falou: Ah, se tem mofo em casa, é rinite. Mas a gente não pensou o que fazer, né? Depois que É. foi quebrar a parede, limpar a parede, pintar a parede, que não adianta você pintar, né? Você tem que Não, literalmente quebrar a parede e fazer uma nova. Porque o aham. mofo tá dentro da parede, ele não tá por fora só, né? E às vezes ele tá ali por dentro da parede por um tempão. E a construção no Brasil não é tão boa, né? Sim, para não dar infiltração, né? E E é ele isso, dá, o tipo, mofo cresce em tudo. É, mesmo assim, concreto, tijolo, madeira, ele dá em tudo quanto é lugar. tem até uma amiga minha que recentemente descobriu que ela tem mofo embaixo da cama, ela tem uma cama box e tem todas as roupas, tudo organizado, tudo bonito e tal, o quarto dela é lindo. Quando ela abriu, ela descobriu que começou a crescer mofo. E aí a gente começou a pensar, né? Fazer um brainstorm, tentando entender por quê. A temperatura que a casa, no Rio de Janeiro, é muito quente, né? A temperatura que a casa deve chegar a um certo momento do dia e aquilo tudo abafado embaixo da cama, guardadinho Hum, ali, lacrado, não tem como, vai crescer mofo. Então ela não tem hum. nenhum problema com água na estrutura do prédio. Foi um mofo que cresceu porque o ambiente era abafado, Temperatura. Uau. temperatura. Então a temperatura da casa é importantíssima e deixar a casa sempre aberta, ventilada. Sim. E Tem olha outras só, coisas que dá para ajudar também. tipo o quê? Dá uma dica aqui para nós. Eu tenho que traduzir os nomes. Ah, tá. Mas tem Bom, uns pedacinhos de madeira de uma árvore que você pode colocar dentro das gavetas, que no Brasil tem, eu não aham, sei o nome, ajuda a. Ele neutraliza o crescimento do mofo. Tem óleos essenciais, tem alguns sachês que você legal. pode colocar na gaveta. Não é perfume que estou falando, Sim, óleos né? Que as pessoas usam essenciais. sachê de perfume, é. Sim, E sempre ventilar. tá. Deixar, sei lá, se passar 6 meses, tá tudo guardado, lava. Bota para lavar, né? 6 meses, tá. E usa um vinagre misturado com os óleos essenciais para não ficar um cheiro de vinagre muito forte na hora e limpar. Eu uso vinagre branco. Eu Uhum. não tenho quiboa em casa, eu não tenho nada Sim. químico. Nem sei o que é que mais, entendeu? Eu uso Aham, vinagre aham. para tudo. Sim. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer para evitar o crescimento do mofo, né? Que legal. Nossa, é muito louco assim a gente observar toda essa mudança no mundo, porque com certeza, a partir do momento que a gente começar a falar sobre esses tipos de informação, sobre mofo, e com certeza vai vir à tona várias outras coisas, com certeza até a estrutura de uma casa vai ter que ser mudada, né? Do jeito que a gente Aham, constrói, o material que vai usar, vai mudar exatamente. tudo, né? Para você ter noção, aqui em São Francisco tem um problema da fog, né? O São Francisco tem esse Sim. fenômeno da natureza que a gente tem essa neblina no verão, por isso que a gente não tem verão. E eu morava quase em frente à Golden Gate, aquela ponte vermelha, num prédio show, num bairro maravilhoso, que é o bairro da Marina, e você não imagina que lugar tão caro de se viver vai Sim, ter mofo. Você não sim. acha, né? Olha Você só. acha que você Meu está livre de Deus. tudo. Sim. E eu, depois conversando com o advogado, com tudo, eu fui descobrir que vários prédios em São Francisco já têm o seguro deles contra o crescimento do mofo, porque eles sabem que vai crescer. Meu Deus. Eles já estão assegurados, porque eles sabem que não tem para onde correr. Tá. Então, e o cara do prédio onde eu morava, ele literalmente falou que não tinha problema com mofo. Mofo, passa uma esponja com sabão e tá tudo certo. Detalhe, você não pode tocar o mofo, né? Você tem que chamar um técnico, uma pessoa especializada para limpar. Eles entram Aham. na sua casa com a roupa toda de proteção. Parece que Uau. tem um monstro na sua casa. Uau. O meu marido não sabia, né? E ele tentou limpar sozinho, tentou pintar. E na hora que você mexe, o mofo ele espalha e ele é microscópico, né? São Uhum. partículas nano, ele é muito pequeno. E foi aí que eu não consegui mais entrar na casa.
Tá, porque já estava tudo no ar, Já ele já estava tudo estava no ar. espalhado. Quando ele estava quietinho na parede, eu tinha as reações. Mas Tá, quando mexeu nele, esqueça. não Eu podia fui mais. assim, eu fiz minha experiência própria mesmo. Tá. Mas tem muita coisa que dá para fazer. E, por exemplo, aí vocês mudaram para um lugar novo. Como é que Sim. você teve certeza que esse lugar novo seu não tinha mofo? Porque eu mudei para casa dos meus sogros e a gente comprou a casa deles Ah, tem tá. 2 anos e a gente Aham, reformou os banheiros. Eu fiz o projeto dos banheiros, fiz o quintal, a gente fez tudo. Ficou tudo aham, novinho, limpo. aham. Eu não tinha reação, porque eu Tava estava tendo bem. reação em qualquer lugar que tinha mofo. Hum, Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de trabalho num lugar que eu não consegui ficar 2 minutos no lugar. uau. Eu literalmente falei pro cara, olha, eu vou ter que ir embora, porque eu acho que você tem mofo aqui. Ele olhou assim pra minha Caraca. cara e ele, como assim? Ele viu meu braço todo vermelho, eu me coçando. E aí depois ele mandou um e-mail agradecendo, ele descobriu que tinha mofo mesmo. Olha só que Ele não loucura. sabia. Porque Loucura, cara. é Meu corpo loucura. tava reagindo, né? A Aham. toxina. E o teu corpo te guiando, fala, não, aqui não dá pra gente Exatamente. ficar, tem que sair daqui agora, né? Vamos sair. Aí você começa a coçar, você sai. Fala, ok. 3 minutos, esqueça. Uau. Meu Eu fico. corpo já sentia. Foi muito doido. Não, é engraçado porque eu tenho bastante paciente com eczema, né? Com eczema, Sim, mas é engraçado porque cada pessoa é um gatilho diferente e a maioria deles é a lactose e o glúten. Mas às vezes eu fico pensando que quando, por exemplo, se o seu corpo está muito saturado, ele começa a sim, ficar muito mais sensível, né? exatamente. Quanto mais saturado de toxina, mais sensível ele está. Mais acessível ele vai ficar. E tem um antioxidante muito importante para o fígado que ajuda o fígado a fazer o detox, que é Hum, chamado de glutatione. Então, glutatione. quando a gente tem uma mutação nesse gene, o EBV, Aham, ele tem a mania de ligar essa mutação. ok. É a forma que ele desarma o fígado é essa. Olha Então, só. eu achava que era um mofo. Tá. Até eu entender com o Medical Medium que, na verdade, não era um mofo, Era o eram as EBV. toxinas do EBV. Sim, Então, e eu tenho essa mutação no meu fígado. Isso não ok. quer dizer que a culpa é da mutação. A culpa Aham. é o mofo que Do acordou, que gatilho. alimentou o vírus, que desligou, que ligou a mutação no meu fígado. Então, eu comi muito brócolis, eu comi muito couve de Bruxelas, eu comi tudo que tinha antioxidante que você imaginar. Aspargos, wild Tudo, tudo. blueberries. Era isso que eu comia o dia inteiro, então eu me ocupava comendo comida de É verdade. isso aí. E aí o que Sim. aconteceu? Eu fui num imunologista, porque por causa daquelas manchas na minha pele, a gente achou que eu estava com câncer. Estava muito Olha, feio. Então eu fui ok. na imunologista que tem experiência com mofo, aqui Aham. em Berkeley. E ela fez um teste de pele para saber quais alergias eu tinha. Eu tinha alergia a tudo: a ervilha, a brócolis, aspargos, a todas as Uau. comidas que você imaginar. Era uma lista gigante. Mofo, pelo de cachorro, tudo que tinha ácaro, né? Que o ácaro ele cresce onde tem mofo, geralmente. Eles crescem juntos, né? Uhum. Onde tem ácaro, puxa o mofo e vice-versa. Então, Uau. aí ela imediatamente falou para mim: você vai ter que fazer o meu tratamento. Eu tenho um protocolo aqui, que é tipo uma vacina. E aí você vai parar de comer todas essas comidas. Eu falei, doutora, muito obrigada. Vou falar com a senhora semana que vem. Sim. Desapareci, né? Como Nunca pão, mais eu voltei na né? médica. Sim, Porque eu sim. entendo genética, eu estudo genética na Stanford. Então, Sim, sim. quando você começa a entender sobre epigenética, o Bruce Lipton, todo mundo conhece ele. Quando você entende o que a Nossa. genética é no nosso corpo, que não quer a Sim. mutação doesn't matter, né? Não Doesn't faz sentido. matter. Sim. Aí eu falei, não, é aí que eu vou comer mais ainda. Porque quando você começa a comer, você faz aquela mutação desligar, entendeu? Uhum, Então, o que que uhum. eu fiz? Com as coisas boas, né? Eu comecei a comer mais ainda tudo que tinha o glutatione. Eu fiz uma pesquisa para saber quais comidas tinham mais. E, por algum motivo, a mutação deve ter desligado. O suco de aipo, com certeza, matou tudo, né? Matou o Epstein-Barr. Sim. É, deixou ele mais fraco e incrivelmente, 2 semanas, 3 semanas, fui melhorando. Com 2 meses, eu tinha zero de coceira, zero de marca no corpo, ó. Não tem Muito marca mais rápido. nenhuma.
Uau. A pele tem, porque eu ainda tenho acne, né? Aham. Mas aí tem que viver de maquiagem. E que Mas, maquiagem assim, que você usa? então, eu uso minha maquiagem, o preço é incrível, né? Eu compro minha maquiagem no Whole Foods, né? Eu compro da marca Pacífica, Pacífica. eu uso a base da Pacífica, e aí eu comecei a usar a base da Beauty Counter, que na verdade é uma amiga minha que vende, a Letícia. Amei também, eles passam em todos os testes de toxina free, né? De sem toxina. E eu uso alguns produtos da Well People, Da que Well vende na People. Target aqui Tá. nos Estados Unidos. É tudo super baratinho e Sim, a Well People faz batom orgânico, que eu não acreditei. E você vê que é possível sim é utilizar, possível. entendeu? Sim, sim. Produto da Dior, Chanel, eu nem sei mais o que significa. Nunca mais eu gasto o meu dinheiro e a minha saúde usando esses Tóxico. produtos tóxicos, de jeito nenhum. Tóxico. Só para Exatamente. parecer ser chique, tá usando uma marca. É, Não, exatamente. para mim sinceramente não rola. Eu mudei muita coisa. Não, e é engraçado porque a gente tem que se reinventar, né? É. Não, Tipo, e quando eu usava as bases dessas marcas, eu me coçava. Então não dá para coçar que você tem maquiagem, eu ficava assim apertando a minha pele até correr pro banheiro e limpar. Porque sim, o corpo tava reagindo, sim, né? sim, sim, Então, foi aí que caiu a ficha. Eu falei, tá na hora de fazer a mudança. Eu tive que fazer uma mudança radical. Quem sim. não tá com o mesmo problema que eu recomendo ir fazendo Aos gradualmente, poucos. entendeu? Porque Aham, pode aham. ser bem caro, né? A gente aqui nos Estados Unidos compra tudo muito barato. Sim, Eu sei que no Brasil é mais difícil para achar, né? sim, E para sim, sim, poder pagar, né? sim. Então, gradualmente, você vai introduzindo essas mudanças na sua vida, alimentação orgânica, né? Comer mais vegetais do que produtos animais, e aí, uma hora você nem acredita, você fez uma mudança incrível na vida, sabe? Foi assim, espontânea, né? A Uhum. mudança acaba sendo espontânea. E foi legal que você falou de, por exemplo, quando que a médica te deu esse teste, você era alérgica a tudo, e aí você decidiu comer aquela lista toda, porque é engraçado, porque as pessoas elas não entendem isso. Por exemplo, eu estou agora guiando um grupo que está fazendo detox, o Liver Rescue. O Sim, 369, você já fez esse detox? Não, não você não fiz. fez ainda. Tô louca pra Ah, fazer. então, muitas pessoas com muitos sintomas, né? Tipo enxaqueca, dor de Uhum. cabeça, fraqueza. E, e é quando enfim, o suco de salsão e todos esses alimentos, eles estão atacando esses vírus todos estão morrendo, né? E você concorda que essas toxinas estão caindo no sistema sanguíneo e você sente esses sintomas por causa que o sangue não Sim, fica tóxico por um momento, assim? literalmente, né? Porque assim, o que acontece é que o vírus, eu Ah, estava até contando essa história ontem. Um exemplo é que assim, quando em relação ao mofo, vamos supor, o aham, mofo pensa numa uma empresa que ela tem câmeras, né, e alarme. É como se o mofo entrasse no local, né, ou fosse o ladrão número um, ele desarma o uhum, alarme, que é o nosso sistema imunológico. E o ok. EBV, que é o vírus, ele entra depois e rouba tudo. Meu Deus, ok. Então, literalmente, eles trabalham em grupo, Em né? grupo, é Então, teamwork. Aham, o mofo, né, e todas as toxinas que a gente coloca no corpo da gente diariamente desarmam o nosso sistema imunológico, fazem o EBV ficar forte, e aí o EBV faz a festa. Ligando mutações no corpo, e aí câncer cresce, autoimune, né, doenças autoimunes que não existem, elas sim. aparecem, e aí Uhum. é uma bola de neve. Porque, Então, porque a autoimune, na verdade, elas são o seu corpo tóxico, né? O seu sistema autoimune como imunológico rótulo, né? é um Foi um rótulo rótulo. criado pela medicina porque eles não sabiam, eles não sabem ainda, né? Aham, O médico que for esperto e humilde, ele vai ler o médico Miriam e ele vai cair a ficha dele. É porque eu tive um exatamente. contato muito direto com um médico muito bom aqui, né, que foi meu chefe, e Aham, com a medicina mais moderna que tem aqui nos Estados Unidos. O teste de câncer da gente não é feito nem nos Estados Unidos, é feito na Grécia.
O Uau. tratamento vem da Grécia e é inacreditável o tratamento de câncer. A pessoa não tem quase reação nenhuma, o cabelo não cai, é inacreditável. É mesmo? Lógico que muitas pessoas morrem, porque elas se entregam, né? Ok. E elas não mudam a alimentação, elas estão com raiva, vai liberando aquele estresse, né? Porque o Sim, estresse é cortisol tóxico. é Sim, cancerígeno. sim, É. sim. Mas é inacreditável o resultado essa imunoterapia que ele faz. Então, assim, eu tive um contato muito direto, eu era assistente de médico lá. Eu não Legal. trabalhava só com cirurgia de células-tronco, então eu fazia tudo. Por isso que eu Uau. aprendi a tirar sangue, fazer os testes, eu aprendi a fazer tudo. E aí, por eu ter tido, estar imersa num grupo, numa coisa tão moderna, a ficha foi caindo, eu fui aprendendo, fui juntando quebra-cabeça, entendeu? Uhum. E aí você aprende na marra, né? Foi aí que eu aprendi muita coisa. E é engraçado como o universo funciona, né? Porque, tipo, tudo isso acontece com você, que é o seu título é Eu Bioengineer? sou, eu sou bióloga especializada em células-tronco. Ah, ok. Então, na verdade, não poderia ser a pessoa mais perfeita, né? Para tudo isso acontecer, para você fazer essa junção, né? Exatamente. Das Foi duas muita medicinas. ironia do destino, né? Ironia Eu do parar destino. numa empresa que trata pacientes com mofo, né? Coisa mais irônica da Exatamente. vida. Sim. E para mim foi me fez acordar, né? Senão eu jamais descobriria. Eu ia achar que eu estava com anemia, ia achar que eu estava doente, ia acabar tomando remédio. Exatamente, porque Então, você tinha essa informação toda com você para não cair em tratamento que não fosse produtivo para o seu corpo, né? Porque, por exatamente. exemplo, uma pessoa normal que não tem essa bagagem de informação que você tem, ia sair procurando e fazendo todos os tipos de tratamento, né? Muitas vezes caindo em antibiótico, porque normalmente é esse caminho que a medicina moderna quer seguir, né? Uhum. E o antibiótico acaba alimentando o O Epstein vírus, virus, né? exatamente. E aí você... Antibiótico, anticoncepcional, são Anticoncepcional tudo também. bombas, né? Anticoncepcional também. Também. É Uau. altamente tóxico pra gente. Sim. Infelizmente, né? Não É, tem muita alternativa lá. Mas é complicado. meu áudio tá estranho. Ué, será que... Dá Bom, pra ouvir. enfim, eu não quero te prender muito aqui nessa live, mas eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para Kelly? Esse é o momento. Tem muita pergunta. Estou chocada com a informação. Aqui, ó, a Pode minha ler. amiga Bianca tá falando sobre as frutas, né? Que tem muito Aham. médico nutricionista que tem medo de fruta, né? Sim, sim. Fala um A pouco pra gente gente. chama de fruit fear, né? Aqui, Sim, o açúcar da fruta, que é na verdade a frutose, a verdadeira frutose, é o que o fígado da gente mais precisa, né? sim. Ele não vai ficar na corrente sanguínea e ele não vai induzir diabetes. Você, na verdade, trata diabetes com Com fruta. frutas, exatamente. E É o combustível do tem um fígado. exatamente. Então, ela não vai cair na corrente sanguínea e fazer o paciente ficar com diabetes. Impossível, porque ela é bioutilizada pelo fígado como o fuel, né? Como a gasolina do fígado. Uhum. E é incrível, né? O que está acontecendo aí com a dieta ketogênica, né? Cetogênica, Cetogênica, sim. a dieta paleo é altamente tóxica. O Médico Media vai conversar amanhã numa live, Amanhã, né? Ele vai sim, explicar. É sim, altamente sim. tóxico. Eu fiz a ketogênica, cetogênica, eu falo ketogênica. No comecinho, quando eu estava com problema do mofo, Ah, eu emagreci muito, o que não era meu foco. E estar magro e com o corpo sarado é uma ilusão. Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você está saudável. sim. A proteína que vem em potinho que você toma para malhar, eu tô fora há muito tempo já. Não é? É muito contaminado com chumbo e alumínio por causa das fábricas. Sim, sim. E tem outras coisas mais, que não dá para Sim. contar muito não, senão a galera fica revoltada. Não, mas eu acho que é até bom a gente abrir essa discussão, porque as pessoas precisam despertar. Eu fiquei sabendo até que pode até ter mofo Sim, na proteína em pó, qualquer coisa em pó, mesmo sendo vegan, né? Mesmo sim, sendo a proteína vegan, ela estando em pó naquele estado,
você pode estar tomando mofo todo dia. E o mais incrível de tudo é que eles colocam ácido cítrico, que é feito do mofo preto tóxico. Oh my É feito God. na China e vendido para o mundo inteiro, ácido cítrico. E a Então, China tem um planinho dark, né? sim, A já é China feito tem um... desde 1960. Então, Sim. assim, eu fui acordar para o ácido cítrico quando eu vi, que eu olho os ingredientes antes de comprar tudo, né? É. Eu olhei ácido cítrico extraído do limão. Aí eu pensei, ué, mas todo ácido cítrico não é extraído da fruta cítrica? Uhum. E aí foi aí que eu achei a verdade, né? Eu vi o médico Miriam falando sobre isso outro dia também. E não tem jeito, a indústria, né? A agricultura, eles fazem de tudo para economizar. Eu Uhum. entendo, eu já tive negócio, já tive empresa no meu passado, eu entendo, a gente faz de tudo para economizar. Mas não adianta você economizar e tornar a população doente, Sim, que é o né? que está acontecendo, né? Há Às vezes muito as tempo. pessoas falam, poxa, as pessoas estão vivendo mais. As pessoas não estão vivendo mais. As pessoas podem até chegar a 80, 90 anos, mas elas estão 20 anos tomando Uhum. remédio, né? 20 anos tendo aquela vida medíocre, né? Quantas crianças não têm autismo agora, leucemia, que isso Nossa, não existia há 60 anos atrás, vamos supor, entendeu? A gente também está pagando por várias toxinas acumuladas, né? No sim, corpo que veio da nossa avó, que veio da nossa mãe, que está na gente, está no óvulo, sim, né? Mas a sim, gente vem acumulando muita toxina e agora chega um momento que não está aguentando mais. Então, sim. por isso que está tendo muita reação, a criança está tendo muita reação à vacina, né? A medicamentos desde criança. O bebê, o fígado dele não está formado, né? Não tá. Perfeitamente bem até uma certa idade. Uhum. Então, não adianta você entupir aquela criança que tem um sistema imunológico tão fraco de tanta toxina. Sim, E antigamente funcionava, né? Mas por outros sentidos. Eles já não estavam, eles não tinham a mesma acumulação tóxica que a gente tem agora, né? Então, e muita gente ficava doente, mas não tinha muita informação, né? A indústria da farmácia e da vacina é muito milionária, muito, bilionária. Milena, Então, essas muito. informações são deletadas na internet. Ah, e não Nem vão se para todo mundo. procurar, acha, né? Nem se procurar, acha. Eu acho muito no site da Inglaterra, eu pesquiso muita coisa na Inglaterra, no É site da mesmo? Inglaterra. E, Eles falam tudo, e tudo. esse Eles site, ele é aberto ao público? Não, eu pesquiso É porque as você tem reportagens acesso. da Inglaterra. Ah, Eu, ok. eu pesquiso lá. Tá. E no NCBI, que é o PubMed, também tem muita pesquisa, né? Que está lá, mas a pesquisa entra, fica por 10 anos e ninguém dá ouvido, né? Eu pesquisei AIPO e o AIPO mata sim o vírus. Ah, Já tem o pesquisa de Epstein Virus. muitos anos, sim. O AIPO e Olha, o parsley. Como é que fala parsley. parsley em Parsley português? é salsinha? Coentro? Alguma salsinha, coentro, alguma coisa, mata É, também. tá. Então eu fiquei chocada quando eu vi. Não é que eu não Uau. acreditei no médico Miriam, que eu acreditei nele imediatamente quando eu li o livro dele. Por Uhum. questão de lógica. Não foi nem porque eu Aham. sou espírita, né? É por Aham. questão de lógica mesmo. Então, mas aí eu fui pesquisar, porque muita gente vinha falar, né? Ai, Sim. meu Deus, mas o cara é médico, como é que o cara tem certeza disso? Será que mata mesmo? Daí eu fui pesquisar, porque tem gente que só acredita vendo, né? Elas não têm muita fé, não acreditam muito nas pessoas. Sim, sim. Então, eu achei tudo, todas as ferramentas eu entrego para o paciente e falo, ó, tá aqui. Então agora tá na tua mão, né? A cura tá na Sim. mão da gente. Não adianta, Exatamente. não tem pílula, não tem médico. É todo dia, né? É todo dia, são as suas escolhas diárias, o que você vai botar para dentro. Exatamente. E saiba que a conta chega se você não tiver autorresponsabilidade de botar um alimento que vai te gerar saúde. Um dia Né? a gente vai pagar por isso. Um dia paga, né? Pode ser agora, É. pode ser depois. Vai vir. Olha, e eu não vou mentir, porque eu me alimentava muito mal. Eu não gostava de fruta quando crescendo na infância, eu não gostava de verdura. Minha mãe, coitada, sofreu comigo. Eu só comia coisa industrializada e Uhum. eu acabou que chegou um certo momento você paga por isso, entendeu? Sim. E lógico que o mofo foi o que iniciou o meu problema todo, mas o corpo já estava sendo danificado há Saturado. muitos anos, há muitos Sim. anos. E pintava Sim. o cabelo todo mês, estava sempre a vaidade, né? Pega a gente
Pega, demais. Aqui tem o quê, ó? pega. Tem 2 anos e pouco que eu não pinto o cabelo. O meu cabelo tá igual, olha aqui, ó. As Você luzes acha que estão eu não sinto ativadas. falta? Lógico que eu sinto falta, é. Uma Sim, hora eu vou achar uma rena orgânica que eu confie sim, para poder fazer um teste. Mas por enquanto tá na moda, né? Então tá tranquilo. exatamente, tá O tudo certo. degradê. Mas quando você achar, você, né, Vou passa a postar. informação adiante, Lógico. porque. Mas é isso mesmo. O que você tem a falar sobre o Botox? Já que a gente está nesse assunto. O que você é contra, você é a favor? O que você acha do Botox? Olha, é difícil porque a vaidade da gente fala mais alto, né? Aham, Eu fiz Botox uma única vez na minha vida, foi o meu maior arrependimento. né? Eu tive a acne cística em partes do meu rosto que não dava para descrever. Eu tirei fotos que eu não acreditei. Ficou É muito mesmo. feio, cara. Então, o corpo já estava respondendo, né? E o resultado ficou legal. Lógico que fica legal, né? Tem muita gente que acha maravilhoso, tem muita gente que não vive sem um botox. Mas, gente, vamos pensar na lógica, né? A toxina Sim. é terrível. E entra Paralisa, na né? sua cabeça. A toxina que está na sua cabeça só ajuda o Alzheimer, né? Só ajuda o Parkinson. Então, vamos pensar na Exatamente. lógica. E os vírus, né? Que estão aqui, ó, nessa região. Tem vírus no olho, tem vírus em tudo quanto é parte, né? E ela tá Então, ali servindo de comidinha para todos eles, né? exatamente, exatamente. Então, eu não sei o que eu vou fazer quando eu estiver mais velha. Até Eu lá, quem sabe, alguém vai inventar alguma coisa, né? Umas amigas minhas têm uma empresa chamada OneSkin e elas estão Aham. desenvolvendo um produto incrível que vai rejuvenescer a pele de todo mundo sem precisar fazer botox. Então, com certeza, você é a primeira cliente Que delas, legal. entendeu? Show de bola. Elas estão em Show. fase de teste agora, eu quero testar o produto delas. E você vai ver, tem várias startups aparecendo aí com promessas incríveis, porque acho que a nossa geração já acordou. Já As pessoas acordou, já sim. entenderam que as coisas têm que ser orgânicas, as coisas têm que ser. Minha bateria está descarregando aqui. As coisas têm que ser naturais, a gente tem que Sim, voltar para o estilo que os nossos bisavós viviam, né? sim, Então a sim. gente tem que resgatar essa raiz, né, para poder viver bem. Viver até 120 anos. É isso aí. É, não, é isso. As pessoas até assustam, né? Fala, gente, o nosso corpo ele foi feito para viver muito mais, né? Que Muito 80, mais, 90 gente, anos. muito Muito mais, mais. exatamente. A gente só precisa oferecer essas condições para o corpo Uhum. conseguir thrive, né? Conseguir É. ficar vivo na Se Terra. você colocar água no tanque do seu carro vai sair do lugar? Não vai. Não, Por que que a gente exatamente. coloca o líquido próprio para o carro andar, mas a gente não coloca dentro do corpo da gente? Por que Exatamente. a prioridade tem que ser outras coisas e não a gente? Nunca é a Exatamente. gente. Ah, eu Nunca. não tenho tempo para comer fruta de manhã, ficar mastigando fruta demora, é o que eu escuto, né? E eu falo, gente, faz uma batida de fruta, bota num potinho e sai pro trabalho. Vai Tritura tomando um tudo. É um caminho. minuto, né? É um É, minuto. que eu faço o curso de nutrição, né? E eles são bem rígidos. E a professora sempre fala: não, você não pode deixar seus pacientes fazerem suco de fruta e nem fazer a batida da fruta, porque eles têm que passar pelo processo de mastigação, que é o início da digestão. Mas vamos parar para pensar? Nesse mundo corrido, onde a galera Não toma dá. Starbucks de manhã cedo, eu prefiro que os meus pacientes no futuro tomem a batida de fruta. Sim, Mesmo que eles sim. tenham que passar pelo step de mastigar a comida, né? E Sim, eu sempre falo isso na aula, falo, professora, a questão é flexibilidade, você tem que dar as ferramentas certas para o seu paciente poder aplicar, né, o teu protocolo, senão eles não vão exatamente. aplicar. Você tem que se colocar no Exatamente. lugar do paciente. Ué, e Então, aqui a gente tem uma prova tão concreta disso, porque a América é o estado, é o país do drive-thru, né? exatamente. Tudo é drive-thru. Exatamente. Tudo tem que ser conveniente, né? Dinheiro, Aham, o tempo é dinheiro aqui. sim. E lá no meu trabalho tem gente que fala: Nossa, você come bastante, hein? Eu fico: Não, eu não acho que eu como muito aqui no trabalho, não. Porque elas não comem. Elas chegam com um Uhum. café do Starbucks, com um pedaço de pão que compra lá, né? E come, só vai comer lá para 1 da tarde. Eu não, eu tô sempre comendo fruta. Eu tô sempre Sim, comendo um amêndoa ou pistache ou alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que meu corpo precisa do meu lado.
Você tem sim. que ser inteligente, você tem que planejar o que você gosta e estar sempre com você.